Fazendo um vídeo aqui hoje, que é 16 de setembro, para falar um pouco do Brasil que a gente gostaria de ter, né? O, Nós estamos vivendo um período geopolítico muito abrangente, muito sério, muito decisivo na vida dos humanos, dos seres, né? Eu sempre digo que o mundo é feito para os humanos, né? Porque nós vivemos para os humanos. Mas não é, né? O mundo é feito para todos que estão aí, né? Todos os seres vivos, né? Árvores, reino vegetal, reino animal e por aí vai, né? Temos que respeitar a todos. E isso cabe aos humanos saber fazer isso, né? Principalmente, né? Até porque os demais seres não consta que eles agridem a ponto de terminar com o ambiente, terminar com a vida, né? Quem faz isso é só os humanos, né? Humanos, imagina, né? E aí, seria sempre interessante nessa encruzilhada da vida, que sempre existiu, na verdade, né? Lá pelo século XVIII, quando começou a era industrial, se falava muito que, meu Deus, como é que ia fazer com tanta tecnologia agora, a mão de obra ia se acabar e coisa, vários livros, né? Falam isso. E também lá quando se consentiu chamar o fim da Idade Média, né? E o início do renascentismo, mais ou menos no século XV. Por que mais ou menos? Porque há divergência, se foi final do século XIV, outros falam que poderia até ser começo do século XVI, né? Mas o mais comumente aceito pelos historiadores final do século XV, é meados do século XV. E toda a população naquela época também a população pensando também se fazia pensar, né? Principalmente, basicamente no Ocidente. No Oriente eu não estudei essa parte, né? Mas já existia movimentos bem modernos, bem lutadores que, como se diz, lutavam porque existia uma mudança muito forte também no Oriente, né? É, Foi quando se conseguiu expulsar os mongóis da maioria dos países da parte oriental do mundo, né? China, Rússia, e quando começou também a ocupação por parte dos otomanos, né? E por aí vai. Então, a revolução mundial na mente humana e na capacidade mental de fazer, descobrir, se reinventar, tem suas ocasiões. Neste século XXI, nós estamos vivendo uma era é, que vai entrar para a história, né? Ainda não entrou, porque a história não é o momento, a história vai vir daqui uns dias, né? A história do que está acontecendo hoje vai ser daqui uns anos. E o mais provável é daqui a 30, 40, 50 anos que vamos ler a história, né? Embora a história está andando a velocidade, né? Mas aí é uma realidade, né? A história não muda muito, vai vir daqui a pouco, 100 anos talvez, aí que a gente vai, as pessoas que vão estar vivendo lá, que vai ter condições de analisar como foi feito conosco no início do século XXI, né? E a humanidade sempre faz os balanços da vida dela e começa a ter os seus espasmos, né? E foi assim no início também do século XX, né? As guerras lá na Europa, lá as guerras intestinas, principalmente, a primeira, em 1914, que engoliu a metade da Europa, né? Infelizmente deixou muita gente. Felizmente, porque continuou brigando depois, né? Não demorou nem 20 anos, eles estavam se acabando de novo, né? Então, e aí um prejuízo para a população praticamente mundial, né? O mundo inteiro dançou, embora a maior parte do mundo dançou por causa do Japão, né? O Japão também, que vinha numa evolução no início do século XX, também foi engolindo todo mundo lá e a resposta chegaria, né? E chegou. Freando do ponto de vista bélico, né? Mas do ponto de vista de evolução industrial para o bem-estar da humanidade, ainda continuou, como se diz, todos esses países que foram engolidos, foram patrocinadores da guerra, eles tiveram como se diz, a evolução
industrial dentro desses países foi uma coisa assustadora, né? A gente vai ver o caso, por exemplo, da Alemanha ou do Japão, né? Nós estamos falando da Itália, né? São os três países que fizeram o eixo para guerrear na Segunda Guerra Mundial. Quando eles saíram da Segunda Guerra Mundial, saíram com dívida que muitos deles, acho que todos eles pagam até hoje, né? E pagam, a Alemanha paga para vários países do mundo, principalmente para Israel, né? Então, Israel arranja dinheiro para sustentar várias guerras hoje, né? Vem da Alemanha até hoje, né? Mas vem também da Itália, a Itália paga para muitos países que ela ajudou a destruir, o Japão nem se fala, né? E mesmo assim, esses países que saem derrotados, destruídos na guerra, sem prédio nenhum, cidades todas destruídas, né? Ou quase todas, né? As da Alemanha praticamente todas, Japão, né? Mesmo, eu já falei, né? E a população nem se fala, né? Mesmo assim, eles avançaram depois da guerra numa proporção de evolução tecnológica e industrial assustadora. Assustadora. Mesmo a Itália, que muita gente, aqui no Brasil, todo mundo conhece os italianos e fala, país tão atrasado quanto os portugueses, não sei o quê, não sei o quê. Mesmo a Itália, você ainda vai ver uma evolução. A Itália, por exemplo, até hoje, ainda tem o PIB maior do que o do Brasil. Né? Até hoje. Aquele paizinho que, se você olhar, por exemplo, a Itália tem 302 mil quilômetros quadrados, menor do que muitos estados do Brasil, né? Menor do que a Minas Gerais, basicamente do tamanho de Goiás, né? De Tocantins, menor, bem menor do que Mato Grosso, e nem se fala com outros estados maiores, né? Mais ou menos o tamanho da Bahia ali, né? E, e ela tem uma população pequena, né? Vou até olhar aqui, uma população, não preciso olhar, né, no caso da Itália, nem tem anotado, mas 60 milhões de habitantes, né, 62, eu acho, um quarto do Brasil, né, praticamente, né, e tem esse PIB enorme e passou pelas duas guerras do século XX. E hoje ainda consegue fazer um desenvolvimento tecnológico competitivo no mundo, mesmo com a China aí nas portas, né, às portas de todo mundo. O que quer dizer com isso? Se você for olhar, fica falando aqui, por exemplo, de Holanda, um país que nem aparece no mapa, né? Menor do que o estado do Rio de Janeiro, é menor do que o menor estado, praticamente menor do que o tamanho do menor estado do Brasil, tem uma população pequena e um PIB maior do que 50%, quer dizer, mais do que 50% do Brasil, e até uns 15, 20 anos atrás é igual ao do Brasil, né? Eu me lembro disso, na época, não tenho anotado aqui, mas eu me lembro, na época acompanhava, né? Então, mesmo a Holanda. E se você for olhar, por exemplo, Vietnã que também é um estado parecido, em termos de território parecido com o da Itália, e população um pouco mais do que a Itália, tem 50 anos que parou a guerra lá, que parou a destruição, né? O país não tinha nada, 1975, foi destruído por 20 anos de guerra incessante, primeiro da França e depois dos Estados Unidos, né? E hoje ele tem um desenvolvimento tecnológico ao lado da China, consegue competir com fabricação tecnológica industrial e muita coisa aí parecido com, assim, não parecido com China, nem com o Brasil, nem nada, né? Tem um PIB dele é um quarto do Brasil, mas ele tem fabrica tecnologia, exporta tecnologia para o mundo inteiro, praticamente. Vietnã, com 50 anos de idade, certo? Eu sei que alguém vai falar, vai olhar no Wikipedia, eu não sei aonde, aí no Google, né? O Wikipedia de pobre é Google, né? E vai olhar e vai dizer, não, o Vietnã tem sei lá quantos, né? De idade. Mas ele foi totalmente destruído e ressurgiu e foi unificado. E esse Vietnã que está aí tem só 50 anos. Inclusive, antigamente era Indochina e era outra coisa. A população talvez fosse a mesma, mas eu digo assim, era um outro país, né? Diferente da configuração geográfica e tudo mais, né? E aí, dizendo tudo isso, se a gente fosse ficar aqui falando de Índia, que tem o país dele tem um terço do Brasil, né? População
7 vezes a do Brasil e já consegue ter o PIB do dobro do Brasil, né? E se a gente fosse ficar falando aí de outros, a gente ficaria aqui falando a tarde toda e o vídeo ficaria enorme, né? O que eu quero dizer com isso é que nós, brasileiros, e aí é o que interessa, a gente precisa pensar num Brasil, num povo e, e num país mais desenvolvimentista. Porque hoje o Brasil, hoje ou sempre, o Brasil foi um país fazenda. Foi um país que começou lá em 1500 e alguma coisinha, 1500 descobriram, tomaram posse mesmo em 1530, né? E a partir de 1530 o Brasil foi dividido em 12 ou 14 capitanias e foi a única reforma agrária que foi feita no Brasil até hoje. A maior reforma agrária que foi feita no Brasil até hoje. Ou seja, lá para cá o Brasil sempre foi fazenda, sempre se pensou o Brasil plantando grãos, né? Ou algo parecido, como primeiro não era grão, era cana-de-açúcar, né? Depois evoluiu para gado, para café, para o que mais? E foi vindo para cá até chegar no que estamos hoje, grãos. E o pior é que o Brasil até hoje não planta grãos para comer praticamente. Eu sei que algum mal intencionado vai xingar, dizer, e o que é arroz e feijão? Arroz e feijão quem planta são os pequenos proprietários, são os pequenos produtores, né? Eles que plantam a maior fonte de alimentação que o brasileiro consome, certo? O resto é grão para exportar, ou não grão, como é o caso do algodão, né? Mas, por exemplo, soja, o milho e o trigo, que é grão para comer, né? Mas o trigo o Brasil produz muito pouco, nem para metade do consumo, né? Agora, o milho e soja, que é o carro-chefe do Brasil, né? Que é ou para criar gado e aves e porcos aqui, para exportar a carne, né? Não se pensa no brasileiro, o brasileiro pode morrer de fome, não vai mudar nada, ou então para exportar, principalmente grão para os porcos, que hoje aqui é comprovado, né? Os grãos que vão para a China, todos são para animais, certo? Não é para ninguém comer lá. A China não precisa de grão para comer. E ela precisa de carne sim, proteína. E aí o que acontece? O Brasil até hoje é especializado em fazendas. Só que daí você tem um PIB, o Brasil tem hoje um PIB de 2 bilhões, 2 trilhões de reais, né? 2 trilhões e pouco de reais, é muito pequeno. O Brasil poderia ter, pelo menos, pensar em algo como 4 trilhões, né? O dobro disso. Mas para que o Brasil pense num PIB de 4, 5, 6 trilhões de reais, como é o caso da Alemanha, se a gente for olhar a Alemanha, por exemplo, eu nem sei se eu anotei a Alemanha aqui, né? Lógico que anotei, a Alemanha tem um PIB de 4 trilhões, mais de 4 trilhões de dólares, e tem uma população de 83 milhões. Nem vou falar do território, que o território é insignificante, né? É menor do que Minas Gerais, né? Para quem produz indústria, grande indústria de valores agregados, né? Tecnologia de ponta, como química, a indústria química, a indústria elétrica, né? Não precisa de muito território. E nós também poderíamos pensar em algo pelo menos parecido com a China em termos de produção de PIB, né? Só que para isso nós precisaríamos fazer desenvolvimento industrial. E a gente tem condições, provavelmente vai ter que ter um dia. Estudos, aulas, educação, muito conhecimento, conhecimento tecnológico mesmo, pondo a população que tem conhecimento para ganhar dinheiro, para estudar, dar condições para os pobres estudar, porque os cérebros estão nos pobres, os ricos não se interessam por estudar, porque estudar é muito difícil, e os ricos não vão se interessar por desenvolver cérebro, entendeu? Porque exige muita contemplação, muito esforço, tempo integral,
Isso é para os pobres. Então, o Brasil precisa se voltar para os pobres, na área educacional, na área de ensino tecnológico, na área de conhecimento, voltado para os pobres. É nos pobres que tem que se investir, porque eles que têm vontade e têm tempo e têm coragem de estudar. O resto vai estudar, mas não é com muito afinco. É o suficiente para se exibir aí para o mundo, alguma coisa assim. Você não tem no mundo história de milionários que se sobressaíram no conhecimento. Isso aí é só para pessoas da classe média ou classe pobre, né? Então, precisa investir nesse povo para que a gente tenha algo parecido com Coreia do Sul, né, que eu nem coloquei, nem mencionei aqui, por exemplo, que é um país pequenérrimo, com um PIB maior do que o do Brasil, população pequena em relação ao Brasil, e, no entanto, fabrica carro, tecnologia celular, é o maior produtor mundial de celular, e por aí vai, né? Esse é o Brasil que nós precisamos, né? Nós precisamos no Brasil uma grande Coreia do Sul hoje. E por que Coreia do Sul? Porque era todo mundo pobre. Quando acabou a Guerra das Coreias na década de 50, o Japão tentou destruir lá e depois entrou os Estados Unidos e a Rússia, uma de cada lado. Cada uma ficou com a metade das Coreias, uma ficou Coreia do Norte e Coreia do Sul na confusão lá na década de 50, né? A, como é que é? O Esfrega lá acabou em 53, né? É que acabou, né? Pelo menos deu trégua, né? Até hoje. E aí foi de lá que emergiu essa Coreia do Sul com tecnologia aí, porque o pobre estuda, quer sair dessa. É o caso da China, entendeu? Se todo mundo era pobre, todo mundo estudou. Ah, mas a China era pobre, por isso que estudou, entendeu? Estados Unidos é rico, quem que estuda? Quando você tem algum desenvolvimento, algum conhecimento significativo nos Estados Unidos, é gente que veio de fora, mentes, cabeças, povos que vieram de fora, né? O povo de lá, em tese, mais rico não estuda e os mais pobres, os Estados Unidos não investem. E isso me assusta porque é um pouco o perfil do Brasil. Há muitas pessoas que falam que nós nunca chegaremos a nada por causa disso, porque nós perdemos o bonde da história, e o bonde da história, o trem da história, tudo mais, a gente não investiu na época certa, por exemplo, em trem, já que estão falando, fomos investir em caminhão, porque a gente sempre, aqui no Brasil tem uma coisa que precisa acabar. A gente deixar os bilionários do mundo, principalmente de fora, mas do Brasil também, mandar no país, dizer o que é bom para o projeto de país. O Brasil precisa criar um projeto de país. O que nós queremos ser daqui a 50 e daqui a 100 anos, pelo menos. E partir para o investimento. Não importa quem ganha para presidente, precisa seguir aquela meta de investimento, de intercâmbio e de tudo mais, para que a gente aprenda a copiar primeiro e fazer depois, e desenhar e sei lá mais o que, e desenvolver tecnologia de ponta, tecnologia que os povos vão estar usando daqui a 30, daqui a 50 e daqui a 100 anos. Precisamos sentar para traçar os próximos passos, porque evidentemente que ninguém que vai vir os que vão nascer hoje, vão nascer daqui a 20, 30, 40 anos, não vão usar o que nós estamos usando hoje. Vão ser outras tecnologias ou outros equipamentos. E esse é o grande segredo. Você precisa determinar o que o povo vai precisar. Precisa, como é que diz? Ser vanguarda, criar necessidade para os povos do futuro. Como foi o caso de quem criou o celular. As pessoas não sabem de celular. E agora, alguém vive sem celular? Então, o Brasil precisa desse planejamento. E esse planejamento precisa se dar independente de ideologia. Independente de ideologia. Os países que tiverem ideologia forte, metade pensa de um lado, falando com ódio da outra metade, não saíram do prego. Não saíram da onde está. Todos os países que eu falei que desenvolveram, mesmo quando. Por que os países desenvolveram quando acabou a guerra? Porque estavam todos unidos na miséria. Todos. E aí foi fácil. Vamos fazer com a grande indústria de automóvel. Todo mundo junto, trabalhando nas fábricas, 18 tantas horas por dia ali para desenvolver a minha nação. E foi por isso que saiu do prego. Agora, aqui no Brasil,
Não tem jeito, porque aqui uma metade pensa de um jeito e a outra metade pensa de outro, e todo mundo acha que a metade de lá está errada e a metade de lá acha que a metade de cá está errada. Enquanto pensar assim, não sairemos da idade da pedra. E eu falo idade da pedra, né? Aí você fala, mas a gente ainda anda nas estradas da pedra? Não, anda na estrada asfaltada. Só que eu estou dizendo na idade da pedra para o momento mundial atual, momento global atual. Momento global hoje exige que sejamos países desenvolvidos ou seremos engolidos, como já estamos, pelos países desenvolvidos. Não podemos aceitar isso. Porque se a gente ficar nessa aí, daqui uns dias, as nossas fazendas, que todas são fazendas que produzem para exportação, não será suficiente para cobrir o déficit de exportação e importação, déficit comercial, da balança comercial, que todo país precisa ter uma balança equilibrada. Veja os Estados Unidos o que está acontecendo. Certo? Essa é a minha opinião. Fiquei por aqui, o vídeo ficou grande, mas não tem como raciocinar um assunto tão importante sem ficar um pouco grande o vídeo. Beleza?